Fala pessoal, tudo bem? Sou Fábio Mazeu, faço parte do time de avaliação aqui do CAFT e hoje a gente está recebendo a Leandra, nossa fisioterapeuta, para mais uma edição do Pocket, onde a gente vai falar especificamente sobre fascite plantar. Eu sei que ela já não gosta muito desse nome, a gente vai falar o porquê disso em breve, mas se você já teve esse tipo de problema, ou conhece alguém que tem, ou quer se precaver, esse episódio é para você. Leandra, tudo bem? Se apresenta para o pessoal, prazer te Então, receber eu sou aqui. Leandra, fisioterapeuta, trabalho com avaliação e confecção de palmilhas aí já tem 22 anos, e eu tô aqui para tentar desmistificar um pouco, sobre esse assunto e dizer de que forma a gente pode te ajudar. Maravilha. Então, vamos começar com o básico, vamos começar pelo pé. A fascite está lá, ela é plantada, ela é no pé, mas Isso. tem coisas importantes sobre o pé que a gente precisa falar antes Eu disso, só né? queria deixar, assim, uma importante lembrança sobre o Uhum, pé, que não é só um ponto de apoio. O pé, ele tem informantes ali, que a gente pode ser mais chique falando que são receptores sensoriais, mas eles são informantes, né, que eles ajudam ao sistema nervoso central a organizar nosso movimento. Então ele não é só um ponto de apoio, ele é importante, informante aí, uhum. sensorial para organizar estratégias de movimento, E é né. interessante porque aqui no CAFT a gente faz muitas avaliações de corredores, por exemplo, Aham. e geralmente a primeira parte sensorial, a primeira coisa que a pessoa sente é lá no pé. Pode ser um desconforto, pode ser alguma coisa que está atrapalhando o movimento, e daí, eventualmente, esses desconfortos passam para o resto do corpo. Sim, ou ao contrário, né, Ou ao contrário, ou o ao pé está contrário. sempre relacionado, acho que esse é o mais É, importante, não necessariamente vai ser o quadril, a e não pelve ou vai isso e aquilo. necessariamente ele vai ser o início, Uhum, mas ele pode ser o fim, como ele se comporta frente à estratégia de movimento do paciente. perfeito, exatamente. Pode ser uma estratégia de compensação, pode Sim, ser uma causa específica por algum outro motivo. isso. E aí por isso que a gente conversou sobre falar da fascite plantar, que a gente Sim, vai explicar melhor o que é e por que esse não é o nome tão correto. Porque é, isso acontece com corredores, claro, mas acontece com outras pessoas também que estão simplesmente vivendo no dia a sim, dia, né. sim, a fascite plantar, ela é a causa, número um de dor Uhum, na região ali do calcâneo, né, ela é importante, assim, interessante pensar que ela vai começar aí com esse nome, fascite ou faceite, que é um nome mais moderno para se falar, uhum, com um processo pode ser iniciado um processo inflamatório naquela região, mas no decorrer do tempo, o mais importante pensar que ela se torna uma alteração degenerativa. O tecido facial, ele degenera, uhum. né, então as estruturas ao entorno, né, em torno daquela face, elas se degeneram. Então a gente pode falar um nome também faciose, né, que é um nome aonde a gente leva o processo degenerativo, pensa sobre a fascite enquanto uma ruptura daquela estrutura, né, micro-rupturas daquela estrutura e não necessariamente um processo inflamatório presente aí, Uhum. o paciente me ligou recentemente: "Ah, 3 anos". Não, calma aí, você está 3 anos tomando anti-inflamatório num local onde não tem inflamação, Que não está inflamado, que não né. está E inflamado. como é que a gente aborda isso na prática? Então a gente não tem uma inflamação, a gente tem Sim, um outro tipo de lesão, microquebras, microlesões, microlesões isso, exatamente, então a gente precisa abordar de uma maneira diferente, né. isso. Então, primeiro é entender, é fascite Uhum, ou não é? Né, existem vários diagnósticos diferenciais, pode ser uma fratura por estresse do calcâneo, pode uhum, ser fratura por estresse do tálus, pode ser alguma compressão, né, do nervo, né, o nervo calcâneo medial, por exemplo, né, pode ser alguma, compressão do nervo de Baxter, gerando uhum, a neuropatia de praxia, na verdade, de Baxter. O que que é? Ah, é fascite, ok, decidimos que é fascite. Tá, fascite, pensar quais são os fatores de risco, o que está levando a isso, quais são possíveis causas. Paciente tem sobrepeso? uhum, Ah, check, isso pode ajudar, né, esse olhar frente ao paciente que não só um pé que está doendo, ah, diagnostiquei, ok. O paciente, ele trabalha o dia inteiro em pé, uhum. né, então todo esse processo de sobrecarga, né, a gente precisa pensar. Ah, e não trabalha de pé, mas ele é, por exemplo, um jogador de futebol, então ele trabalha de pé, né, ou ele pega peso no crossfit, ele pega peso em alguma atividade, que gere essa sobrecarga
sobrecarga para o corpo, não necessariamente uma sobrecarga do peso dele, Uhum. ok, gerou sobrecarga. E a gente pensa no que a gente faz muito aqui no CAFT também, na avaliação do movimento em si, Sim. né? Então, assim, um dos fatores que podem ser, né, não é causar a fascite, mas ajudar na sobrecarga, é a diminuição, por exemplo, do movimento de flexão Uhum. do tornozelo, Sim. flexão dorsal do tornozelo, gerando muitas vezes um excesso de pronação. Pronação é quando o pé vem para o meio, um pouquinho. Então, assim, normal, um pouquinho ou um pocão, né? Pode ser, dependendo da pessoa, mas essa sobrecarga tecidual, né? Então, a gente precisa pensar aí. Fatores etiológicos, primeiro dá check, é fascite, Uhum. fatores etiológicos e quais são os objetivos em relação a esse paciente. É sempre importante lembrar que é uma cadeia também, né? Sim, Então, é isso que você falou é chave. Quando a gente fala de alguém que está correndo, que é muito da realidade do nosso sim, dia a dia no sim, CAFT, uma dorsiflexão reduzida influencia na absorção de impacto, isso sim, pode. sim, A gente sempre brinca que alguma coisa paga o pato. sim, Pode ser uma sim, fratura por estresse na tíbia, sim, porque a absorção de impacto não está ideal, pode ser uma dor medial no pé, pode ser sim. várias outras coisas. E você contou um caso interessante de um médico que fez um diagnóstico de fascite plantar, assim, olhando raio-x, sem as É, informações. sim, sim. Então, é importante, antes de se autodiagnosticar também como fascite plantar, pensar Sim, nessas coisas. É mais é. É 360 a fascite, abordagem. né, você foi ao seu médico e ele diagnosticou como fascite, né, mas quais são os fatores que estão de risco? Então a gente entra nessa cadeia de real avaliação daquele cliente, daquele paciente, e começa a direcionar ele para tratamentos que possam ser eficazes. Perfeito. A gente já faz esse link que é. A gente tem que pensar num diagnóstico mais moderno, uma visão mais moderna, que você até Isso. comentou que tem autores de artigos que trazem uma É, visão, né, artigos mais moderna. recentes sobre isso, falando sobre, ondas de choque, Uhum. né, falando muitas vezes sobre o próprio alongamento em si, né, ganhar aquele movimento do tornozelo que gera essa sobrecarga, né, puxando a sardinha para o meu lado, né, tentar organizar, auxiliar, eu gosto da palavra auxiliar o movimento acontecer, né, de que forma esse paciente qual é a estratégia motora daquele paciente de movimentação? E as palmilhas elas podem auxiliar nessa estratégia motora de movimento, Perfeito. né, às vezes eu recebo algumas críticas sobre palmilhas, mas talvez porque as pessoas não entendem a dimensão sobre esse auxílio, que não só é colocar um arco longitudinalmente, é Uhum. algo que está muito na literatura, aliás, você pode falar assim: "Ah", você pode ver lá, vai estar escrito em literatura, mas também auxiliar na estratégia motora daquele paciente, né, de movimento, com vários materiais diferentes dentro da palmilha, das palmilhas. E é interessante porque essa é uma abordagem mais moderna quando a gente fala de tratamento de fascite. Sim, Fugir do sim. anti-inflamatório e do gelo Isso, e do da água alongamento quente. só em si, porque Exatamente. muitas vezes está alongando, mas muitas vezes está alongando para ganho, por exemplo, de dorsiflexão, que é uma importante causa, mas ele precisa ganhar outro tipo de movimento, Uhum. né, ganhar, a movimentação do tornozelo em outra direção. Então realmente fazer uma avaliação onde a gente possa ser um pouco mais assertivo em relação ao diagnóstico. Sim, e o trabalho de força, por exemplo, ele tem um impacto Mo muito o interessante. A gente trabalho tem muitos tem trabalhos muita falando disso, coisa, Fábio, né? muitos, muitos trabalhos falando sobre trabalho de força, de carga, Uhum. e as pessoas falam: "Oi, você está me prescrevendo esse exercício". "Não, calma aí, lembra, ó, tô aqui", e eu falo: "Não, não", e muitas vezes eu deixo sem brincadeira, eu deixo no consultório aberto no computador alguns, vídeos ou então alguns artigos Uhum. científicos mostrando, eu falei: "Tá vendo, o artigo do dia tal, foi publicado recentemente", mostrando formas eficazes de, auxiliar na recuperação daquela estrutura. A primeira reação, na maioria das vezes, é mais não necessariamente clínica, mas de remediar, né, e a gente tem que pensar De mais no longo repouso. prazo. De repouso, um anti-inflamatório, a gente pode pensar mais que é trabalhar o entorno daquela musculatura, se a gente pensar na articulação do tornozelo, Sim, complexo sim, pé-tornozelo, isso. gastrocnêmio, sólidos, Sim, etcétera, para ok. melhorar algo que possa estar acentuando enfim, essa dor, essa. Sim, sim. Eu acho que a palavra-chave, se a gente tivesse que pensar numa pessoa com um real diagnóstico de fascite, é de que forma a gente pode atenuar a sobrecarga. Uhum, Então, se eu tenho aí, por exemplo, uma estrutura, né, de fáscia, né, onde que fica a fáscia, né? Isso é importante, o sim. calcânio está aqui, né, ela se prende ali no calcânio e ela
termina, vamos dizer assim, né, lá perto dos dedos. Então, assim, auxiliar essa estrutura a não se sobrecarregar em alguns desses pontos, Uhum. né. E eu acho que é importante pensar nessa diminuição de sobrecarga. Que é uma estrutura sensorial muito forte, né. Sim, e uma coisa importante que a gente tinha até conversado, Fábio, sobre o esporão, né. Sim. E aí a gente pode pensar que pode haver esporão sem fascite? Sim, né, pode sim. Eu sempre brinco que ele pode estar ali a vida toda, Uhum. e se você não tiver uma sobrecarga naquela estrutura e tudo mais, mas pode haver frequentemente uma fascite com um esporão? Sim, também sim, Sim. mas não necessariamente aquela espícula óssea, né, aquele É uma pontinho, é protuberância, uma uma pontinha protuberância ali em que si, ela vai te furar ou acontecer alguma coisa, você pode ter um processo em que ele tem esse aumento de volume, né, ali da região do calcâneo, que é o esporão, mas não necessariamente ter alguma dor que esteja envolvida. Uhum. Vamos pensar nessa abordagem de palmilhas, no impacto das palmilhas, que é algo que a gente faz aqui também. Não é Sim, só o que a gente faz outras sim, coisas, e como a gente vem comentando aqui, não é a única coisa que vai tratar essa isso. fasciose, essa Sim. fascite, mas acho que é importante a gente quebrar esse mito também de que a palmilha é só algo que você coloca depois ou que serve É, como, primeiro de assim. tudo que eu quero deixar, assim, bem claro, palmilha sozinha não vai ser sozinha, ela precisa de tratamentos auxiliares, né, esse reforço da musculatura, ela auxilia muito na sobrecarga Uhum, e auxilia muito, como eu falei anteriormente, na estratégia de movimento, auxilia o paciente a acontecer aquele movimento, né, com menor sobrecarga, tá. E estou repetindo o tempo todo, menor sobrecarga, que essa é a palavra-chave da nossa conversa hoje. uhum, E aí a palmilha, você pode utilizar, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem um perfil que a gente chama mais terreno, isso pode ser visto aqui nas nossas avaliações e tudo mais, com uma sobrecarga na região do calcâneo, por exemplo, e terminando na região do dedão, eu não vou, por exemplo, colocar no calcânio uma estrutura de palmilha muito mole, muito fofa, com um baixo que a gente chama shore, né, que é a capacidade ali de absorver, o impacto. Eu coloco uma estrutura que auxilie esse movimento acontecer e não traga esse calcânio ainda mais para baixo, gerando ainda mais sobrecarga, por exemplo, naquela região ali do calcânio medial, que é um nervinho que passa ali. uhum. Então, assim, pensar como esse paciente se movimenta e auxiliar ele com as palmilhas, eu acho que é o ponto-chave, da avaliação. Legal, porque a palmilha não vai resolver necessariamente o problema estrutural, né, que é isso que você está É, comentando. isso. Ela não Ela vai. diminui essa sobrecarga estrutural. Eu vejo muito assim: "Ah, vamos corrigir os seus pés", isso para mim não é um pensamento que funciona, Uhum. e eu acho que não faz sentido, na verdade. Ela vai funcionar muito mais em paralelo com isso que a gente está comentando, um trabalho de Sim. força preventivo, eventualmente entender um pouco mais de toda a cadeia inferior ou do tipo de Sim. movimento, que isso é super Aí e até importante, mesmo né. coisas simples, qual é o calçado que você utiliza o dia inteiro? Uhum, Você trabalha onde? "Ah, eu trabalho numa loja o dia inteiro", ou, muito comum no meu consultório, você trabalha com bota de segurança. entendi. Ah, qual é o calçado que você se desloca todos os dias, né? Vamos pensar numa estratégia para você se deslocar até o trabalho de forma mais adequada, né? Talvez com um salto alto não seja a forma mais adequada de você se deslocar. Então, assim, de que forma você se desloca e que estrutura eu posso trazer para o seu dia a dia para diminuir essa sobrecarga? E é muito interessante pensar também que a primeira coisa que a gente falou sobre o pega enquanto um informante sensorial. Uhum. Então, se você tá com o nervo irritado, vou falar essa palavra, né, tá com essa informação sensorial alterada, você não vai também colocar nada duro ali naquela região. Então, eu uso realmente, eu uso um sapato de couro, um homem, eu uso um sapato de couro com bico fino e todos os dias eu vou trabalhar com esse sapato. Vamos pensar em quais estratégias sensoriais a gente pode, informar para esse sistema nervoso central que as coisas ali embaixo estão mais confortáveis, Uhum. né, mas eu eu posso usar a palavra com mais absorção de impacto, não gosto tanto dela, mas com mais auxílio nesse retorno, né, do movimento. Talvez uma distribuição Uma melhor da distribuição pressão melhor melhor da ali, né. pressão, gosto dessa Uhum. palavra, melhor assim. É, isso é bem interessante. Como vamos pegar na prática essas dicas que a gente deu. Alguém chegou para você,
procurando primeiro uma palmilha, porque é um caso mais comum aqui no CAFT do dia a Isso, dia, mas no diagnóstico você viu que é uma fasciose e na verdade o isso. processo é um pouco mais complexo. Como é que a gente Sim. aborda Por isso? exemplo, uma coisa muito comum vamos pegar uma idosa Uhum, e nem ir para o lado muito da atividade, porque a gente tem diversas atividades, mas, por exemplo, uma pessoa idosa e que falaram assim: "Ah, esse sapato aqui é um sapato tradicional aí para os idosos, aquela lojinha que todo mundo compra, fofo, muito fofo, e aí ela fica muito confortável e esse sapato aqui é para a senhora utilizar". Aí a idosa ela tem sobrepeso, uhum, a idosa ela tem, esse sapato fofo que ela já tá com o centro de gravidade dela todo deslocado ao centro e trazendo ela para baixo. Então, assim, primeira estratégia é entender: bom, precisamos diminuir o sobrepeso, né, que isso é um conjunto. Vamos solicitar aí o auxílio de uma nutricionista. Boa. Esse calçado, eu sei que a senhora acha ele muito confortável, mas a senhora já viu que muitas vezes o seu pé não fica bem estabilizado aqui dentro? E é realmente, meu pé eu fico meio que desorganizada, mas ele é confortável. Eu fico desequilibrada, mas ele é confortável. uhum, E quanto mais a gente se desorganiza no equilíbrio, mais a gente tenta buscar ali o centro de gravidade, mais a gente utiliza uma musculatura estabilizadora para se manter bem na postura de pé. Então pensa no calçado. Segunda estratégia é avaliar a forma como ela se movimenta. Avaliei a forma como ela se movimenta, como eu citei anteriormente, ela tem um perfil mais terreno, joga bastante peso para o calcanhar e termina ali na região do dedão do pé, né? Que a gente fala, o nome mais chique é o hallux, né? A gente termina com aquela carga ali. De que forma eu posso auxiliar ela a se movimentar dentro disso? uhum. Com certeza não é com calçado fofo, nem com uma palmilha mais fofa ainda para trazer ela mais para baixo. Então, observar, avaliar quem está ali e dentro do que ela está te trazendo, conduzir ela para auxiliar na melhora da dor. Pensando em mulheres idosas, principalmente, às vezes trabalharam muito tempo com salto, a anatomia do pé é muito importante, né? O arco Sim, pode estar alterado, o é tudo joanete é sobre muito isso, comum, sim. é normal, melhor, não é necessariamente normal, mas é importante a gente ter essa visão 360 para entender Isso, melhor o quadro como um todo, né? E aí a gente escolhe como vai aplicar uma palmilha, dar uma sim. sugestão de tipo de calçado diferente, que a gente faz muito na corrida, isso, né? Muito sair de um Sim, tênis sim, porque a super gente pensa mole. muito isso, assim, na corrida em si. Uhum, Na corrida, né, no tênis, muda para aquela marca ou para aquela marca, né, do tênis de tênis, não, isso aqui não é tão bom para você e tudo mais. E o que a gente faz todo dia? sim. E o que a gente faz todo dia? Querendo ou Então, não, a gente está assim, sempre se movimentando, cada vez menos andando descalço, por exemplo, usando mais calçados. Isso muda isso. a anatomia do pé ao longo do tempo Com também, né? certeza, né, as estratégias diferentes de movimento para equilíbrio, elas mudam também a forma como a gente se movimenta. Pessoal, a gente sabe que fascite plantar e fasciose plantar é um tema super comum, atrai a atenção e a curiosidade de muitas pessoas. Se você tem dúvidas sobre a fasciose plantar ou quer saber mais sobre outros temas relacionados, conta pra gente aqui nos comentários, manda uma mensagem no Instagram do CAFT Podcast, que vai ser um prazer receber a Leandra de novo, pra É. gente explorar cada vez mais esses assuntos. Leandra, foi um prazer te receber. Muito obrigada. Eu estou aqui também, realmente, para esclarecer dúvidas e para a gente tornar, mais científico, né, e explorar tudo que a gente pode fazer aqui para ajudar vocês aqui no CAFT. Tá bom? Perfeito. É isso aí, Obrigada, pessoal. A Fábio. gente se vê no próximo episódio. Tchau.